se você acabou de ser demitido, você pode perder todos os seus direitos se você não assistir esse vídeo. Infelizmente, muitas empresas vêm se valendo de métodos para enganar você, trabalhador, fazendo com que você saia na hora da sua rescisão contratual sem nada, sem direito a nada. Isso é uma prática muito comum, que nós presenciamos muitas vezes aqui no escritório. Por isso, eu vim hoje aqui. Você não vai perder por saber de todas essas dicas que eu vou te dar, para você não sair sem nada na hora da sua rescisão contratual. A primeira coisa que eu quero que você relembre é que a empresa tem um prazo de 10 dias corridos após ela lhe comunicar que lhe demitiu para pagar todos os valores da sua rescisão. Se ela não fizer isso durante os 10 dias, você tem direito a receber um valor extra de um salário. Essa informação é essencial, guarde ela que eu já vou voltar nela. A primeira prática que eu quero que você preste atenção para você não ser enganado é a mais comum, é a que mais acontece, que é quando a empresa chama você, colaborador, para assinar o termo de rescisão de contrato de trabalho. O que é esse termo? É uma folha onde tem todas as informações da sua rescisão. A data que ocorreu, quais são os valores, qual foi o tipo de demissão. Então lá tem todas as informações. Se a sua empresa lhe chamar para assinar o termo de rescisão antes de receber e lhe pagar todos os valores devidos, nunca assine, não assine. Pois se você assinar esse termo antes de receber os valores, você vai estar constatando que você já recebeu tudo aquilo que está escrito naquele papel. Se futuramente a empresa não lhe pagar e você for recorrer isso na justiça, vai ser muito difícil você conseguir convencer o juiz do trabalho que você não recebeu aquilo, pois aquele documento vai estar assinado com a sua letra, a seu punho, constatando que você recebeu todos aqueles valores. Então, não importa quanto tempo você confie na empresa, quanto tempo você trabalhou lá, nunca assine esse termo sem antes ter recebido todos os valores devidos. Outra prática bastante comum, e eu quero que você preste atenção para não ser enganado, é a seguinte. Lembra da multa de um salário extra que a empresa tem que te pagar se ela não pagar os valores da rescisão dentro de 10 dias após ela lhe comunicar a sua demissão? Pois é muito comum que as empresas tragam no termo de rescisão de contrato de trabalho a data já previamente estabelecida. Então o que acontece? O que as empresas fazem? Elas geralmente atrasam o pagamento, ou seja, pagam depois dos 10 dias, mas colocam no documento uma data prévia aos 10 dias. Se você assinar esse documento, você perderá o direito à multa, pois você vai estar constatando com a sua assinatura que você recebeu aqueles valores dentro daquele dia, dentro dos 10 dias. Portanto, nunca assine o documento antes de olhar se a data está correta, se você está assinando na data que realmente está certa. Existe ainda um mecanismo para você se proteger, que a maioria dos colaboradores passam totalmente despercebidos por ele. Lá no seu termo de rescisão de contrato de trabalho vai ter esse quadrado branco escrito ressalvas. Nele você vai anotar todas as ressalvas que você está tendo a respeito dessa rescisão. Por exemplo, se você fazia hora extra e não recebia, se você está sendo mandado embora, mas está doente, ou por exemplo, se a data do documento está errada, você pode colocar lá, estou assinando nessa data, mas na verdade a data é tal. Por quê? Futuramente você vai poder recorrer judicialmente a tudo que está naquele quadrado branco. Então nunca deixe de colocar todas as ressalvas que você tiver a respeito daquela rescisão nesse campo das ressalvas. Outra prática que acontece, e eu não quero que você seja enganado dessa forma, é a seguinte. Muitas vezes a empresa tenta induzir você, colaborador, a devolver os valores que você acabou de receber na rescisão. Isso não existe, não importa o argumento. Nunca devolva nenhum valor que a empresa te pagou na rescisão. Geralmente a empresa tenta te enganar falando que você tem que devolver o valor da multa de 40% do FGTS. Isso não existe. Qualquer argumento que a empresa usar com você para te induzir a devolver esses valores, nunca devolva. Esses valores são seus. Nunca devolva os valores da sua rescisão do contrato de trabalho. Outra situação que você pode ter passado ou conhece alguém que já passou por ela é aquela que a empresa te pressiona a assinar um pedido de demissão sobre a ameaça de uma justa causa. Se isso acontecer com você, resista, pois se você assinar um pedido de demissão, vai ser muito difícil você conseguir comprovar futuramente que você realmente não quis aquela demissão. Já uma justa causa mal aplicada é muito mais fácil ser revertida perante a Justiça do Trabalho. Portanto, sempre resista nesse tipo de situação. Outra maneira de se proteger na hora de assinar sua rescisão é sempre pedir cópias dos documentos que você assinou, seja o termo de rescisão ou pagamentos, entre outros. Isso fará com que você possa utilizá-los em uma futura demanda judicial. E ainda, claro, se você tiver dúvidas naquele momento de assinar a rescisão, você não deve hesitar em procurar um especialista.
pois isso pode fazer toda a diferença no resultado final. Nunca hesite em procurar ajuda profissional. Portanto, se você está sendo demitido, eu quero que você se lembre. Sempre revise todas as informações contidas no termo de rescisão de contrato de trabalho. Nunca assine sem antes receber todos os valores que você tem direito. Utilize o campo das ressalvas. Nunca devolva nenhum valor à empresa. Sempre exija cópia dos documentos e sempre que puder, procure a ajuda de um profissional. Muito obrigado.